Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao evento Mapa da Recorrência 10K. Eu sou Simone Magalhães, especialista em seguro de vida, e a minha missão nesse evento que se inicia hoje, ao longo das 3 aulas, é mostrar para você, corretor de seguros e profissional que trabalha com seguros, o caminho para conquistar mais de 10K, 10 mil reais de renda mensal recorrente com seguro de vida. E o que é isso? É faturar alto com o seguro de vida, o produto que você insiste em falar que não dá grana e fica aí se perguntando se é possível mesmo ter essa renda com recorrência mensal. E olha, eu entendo que dói muito você trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver o resultado concreto do seu trabalho. E você que está começando então, totalmente perdido, perdida, por não saber que caminho tomar, que rumo dar agora, justo agora que você tem a sua habilitação nas mãos. Ou até você que está querendo entrar nesse mercado e não tem noção por onde começar. Só que eu vou te provar que vender seguro de vida é uma grande oportunidade, não só financeira, mas também a oportunidade de transformar a sua vida e da sua família, passar a ter uma vida de qualidade, ter a própria casa, viver com segurança, poder viajar, usufruir de uma vida confortável, tá? E quando eu falo de 10 mil reais de renda recorrente mensal, para muitos, né, pode até parecer distante, mas eu queria mostrar aqui algumas pessoas que, assim como você, ainda duvidavam, não conseguiam entender que era possível 10 mil reais de renda recorrente, de renda mensal recorrente com seguro de vida. Sou Nathanael Faustino Filho, tenho 38 anos, falo aqui de São Paulo, capital. Bom, eu sou o Thiago Torres, eu tenho 39 anos, sou do Rio de Janeiro, só que hoje eu moro em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eu já era corretor, eu vim de um grande banco e eu tinha uma dificuldade, eu não conhecia o mercado de seguro de verdade, né? Eu só vendia o produto de banco, então era 762, 769, e para mim era aquilo e só existia aquilo, tanto é que eu não conhecia outras congêneres. E quando eu saí, eu falei, eu não vou ser mais corretor, porque eu estava bem iludido, bem, sabe, de saco cheio, falar a verdade, desse mercado de seguro, porque eu pensava que aquilo era um produto que a gente oferecia para os clientes de fato. Então, eu não compactuava com aquilo, eu falava, não acho certo, eu vou mudar. E falei, não quero mais saber de seguro na minha vida. Eu ficava batendo cabeça, né, no processo ali de vender o seguro de vida a qualquer custo, tirando para todo lado, não sabia fazer pergunta certa para fechar o negócio, não tinha planejamento, não sabia da existência de um método de 150 nomes para você fazer uma busca ali de quem são as pessoas chaves, aquelas que você tem mais propensa a fechar o seguro de vida. Com Quanto hoje certeza. você já tem de renda recorrente com seguro de vida? Com seguro de vida, hoje está girando em torno de 15.500, mais ou menos, só de recorrência. Sem Tá. venda, sem nada, só de recorrência. Hoje eu já tenho 15 mil de carteira. Até 2018 eu tinha tipo 4 mil, 3 mil e pouquinho. E depois foi a guinada. Só que 2018 eu comecei em 2008 na profissão, então eu fiquei 10 anos patinando. E depois de 2018 para cá acabou dando um resultado muito melhor. Eu sou George, aluno do Método Fênix, e hoje eu conquistei os 10 mil reais de renda recorrente. Quando a Simone falou isso comigo a primeira vez, lá em 2022 ainda, eu não acreditava que era possível, não sabia que era possível. E hoje eu sou a prova viva que é possível ter 10 mil reais de renda recorrente com seguros de vida. Bom, essas são apenas algumas das pessoas que conseguiram. E durante essa semana você vai conhecendo outras, tá? Que estavam onde você está agora e onde eu também já tive, tá? Só que, pelo incrível que pareça, a minha vida, ela foi transformada pelo seguro de vida. Só que eu não sei se você sabe, mas a minha história com o seguro de vida, ela começa, ó, muito antes de eu virar corretora, mas muito antes mesmo. Isso aí já tem lá mais de 40 anos. Eu perdi meu pai por uma doença. Só que ele era contador, muito disciplinado, equilibrado com as finanças. E foi graças ao planejamento financeiro de aposentadoria e ao seguro de vida que ele havia feito
que a minha mãe, né, minha família, minha irmã, enfim, a gente nunca passou nenhum tipo de privação financeira. Por quê? Porque não houve impacto financeiro. A minha mãe, ela nunca precisou trabalhar para poder manter as duas filhas, para poder manter, né, as contas em dia, tá? E só que eu me casei, né? Enfim, formei família, né? E quando que meus filhos nasceram, eu fiz uma opção, né, de parar de trabalhar. A gente morava longe da família na época e a gente achou que, enfim, que era a melhor coisa a fazer. Mas imprevistos acontecem, né? E tudo aquilo que parecia que estava estável, né? Mais uma vez, a gente entende que não dura para sempre. Meu ex-marido, pai dos meus filhos, ele fez algumas jogadas erradas, infelizmente ele acabou quebrando. E a gente teve alguns problemas financeiros bem sérios, tá? Inclusive a gente até perdeu o apartamento que a gente morava na época. Foi quando a gente voltou para o Rio, né? A gente voltou para o Rio de Janeiro e eu entendi que tava na hora de voltar a trabalhar, né? E foi assim que, no meio dessa baita crise financeira, dessa invertida que a vida deu para a gente, né, surgiu uma grande oportunidade de trabalho para mim, uma grande seguradora, né? Só que durante o processo de seleção, teve uma etapa que me marcou muito, que foi justamente uma redação que eu tive que fazer. Assim, o objetivo dessa redação, olha que louco, né? Era simplesmente avaliar qual que era o meu entendimento do seguro de vida. Se eu entendia realmente, né, o que que o seguro de vida poderia fazer. Imagina. Eu que, enfim, tinha perdido um pai tão jovem, né? Só que ali eu enxerguei o que que eu nunca, talvez, tivesse visto mesmo, né? O que eu talvez nunca tivesse entendido, que é o poder que o seguro de vida tem de manter um lar de pé, de manter crianças na mesma escola, na mesma casa, de manter uma mãe cuidando das suas filhas, de ter as contas pagas em dia, de manter, assim, o equilíbrio, né, da vida, mesmo diante de um momento tão difícil. E foi essa a redação que me conectou, né, com a minha história, e eu só me dei conta disso, pelo incrível que pareça, né, que possa parecer, quando eu preenchi essa redação. Até então, eu não tinha muita noção, sabe? Só que essa redação, ela tinha o seguinte tema, né? Que é o seguinte, o que que você faria se você tivesse só 3 dias de vida? E eu não sei você, né? Se você já parou para pensar sobre isso na sua própria vida, eu não sei como que isso bate para você, mas eu te confesso uma coisa, cara, naquele dia bateu muito forte, mas bateu muito, muito, muito forte. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu tinha nas mãos, né? Era uma oportunidade, e era uma oportunidade que ia muito além do que uma simples oportunidade de trabalho. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de ser bem-sucedida, fazendo bem, transformando a vida de pessoas, porque assim eu sei que eu ia conseguir transformar a minha vida e a vida da minha família. E eu fui aprovada, né, no processo de seleção, eu entrei nessa grande seguradora no ano de 2004 e eu caí para dentro para aprender esse negócio, né, porque eu entendia que era um negócio que traria de volta tudo aquilo que eu tinha perdido, né. Só que não bastava o treinamento da seguradora, ter tirado a SUSEP. A gente não aprende a vender quando a gente tira a habilitação. Eu não sei se isso aconteceu aí com você, né? E foi então que eu decidi me aprofundar em tudo que dizia respeito à comercialização do seguro de vida. E eu passei a estudar muito, passei a estudar mercado, formas diferentes de abordagem, técnicas de conscientização. Passei a atender um público de alta renda, eu precisei entender o básico de finanças, os aspectos jurídicos do seguro de vida. Fui aprender sobre concorrência no Brasil e também produtos no exterior. Eu passei a entender de vários assuntos, sabe? Não era só simplesmente o seguro de vida. E foi isso que me fez ser uma corretora reconhecida pela minha atividade de vendas, e reconhecida pelo meu cliente, né? Porque aquilo que eu levava para ele, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, da MDRT, da mesa do milhão, mas para chegar na MDRT, você tem que comprovar 15 mil, uma renda, né, de 15 mil reais de novos negócios. E eu só consegui chegar porque eu levei proteção para o meu cliente, né? E eu cheguei na maior organização internacional
dos profissionais da área financeira e de seguros. E aqui é a foto do primeiro evento que eu fui. E eu também, né? Levei meus filhos para subir no palco junto comigo, eu mostrei para eles o que que era ser reconhecida na atividade que eu tinha escolhido abraçar. A gente pôde viajar, a gente foi para Disney. E é claro, assim, não foi só reconhecimento profissional, isso gerou resultado financeiro. E o resultado de um trabalho muito bem feito, com muita dedicação, mas o mais importante foi ter gerado a transformação na minha vida e na vida dos meus filhos, sabe? Eu tinha perdido um apartamento, eu voltei a morar na casa da minha mãe. Eu passei por muitas dificuldades. Hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho uma vida estruturada e a certeza de que o seguro de vida ele salvou minha vida, ó, 2 vezes, tá? E você não vai acreditar. Após 13 anos de atuação reconhecida do segmento, eu fui convidada para desenvolver um projeto totalmente inovador, ao qual carinhosamente eu dei o nome de Tropa de Elite. Ele foi construído totalmente do zero por mim, com apoio do time comercial, né, dessa seguradora e do diretor, né, que foi inclusive partiu dele o convite. O objetivo era mostrar para o corretor, né, de automóveis a oportunidade de trabalhar o seguro de vida na sua carteira de clientes e desenvolver a sua capacitação para a venda, porque eles estavam sentados numa mina de ouro. O projeto ele trouxe muito resultado, tanto para a seguradora quanto para os corretores, tá? Agora, imagina você, né, que está sentado aí, vive apagando incêndio, atrás de incêndio, dando suporte para os seus clientes nos sinistros, né? Enfim, seja porque você não tem para quem delegar, ou porque você ainda não conseguiu se desvencilhar dessa operação, tendo às vezes que acordar de madrugada, interromper as suas atividades para poder ajudar seus clientes, com reboque, às vezes, por exemplo. Você que se vê engolido pelo operacional e não sobra tempo para aumentar a sua carteira de produtos. Você sente, às vezes, que o mercado está saturado, que as comissões, né, só diminuem ao invés de aumentar. Ele fica levando, sei lá, computador por cima e para baixo, né? Às vezes até no final de semana, que você poderia estar curtindo a sua família, às vezes. Até nas férias. Poxa, eu sei de corretor de seguro ficar levando computador. Você que está cansado de ver suas margens de ganho sendo diminuídas. E olha, às vezes não é porque você quer, porque o mercado está te impondo isso. Ou até mesmo você, que já trabalha com seguro de vida, mas está desanimado, porque não consegue prospectar clientes, ou até mesmo você, que está começando agora, ou que já tem mais tempo de mercado, que até quer ter 10 mil reais de recorrência, mas não tem noção de como fazer e por onde começar. Eu formei centenas de corretores. Eu tive a honra, inclusive, de acompanhar o resultado de muitos deles. Esse projeto, Tropa de Elite, ele proporcionou que eu caísse para dentro do mundo dos corretores de seguros como eu nunca havia vivido até então. Olá, me chamo James Prete Ross, proprietário da Raxel Corretora de Seguros. Até 2014, nós atuávamos no ramo somente de automóveis. De 2014 para cá, nós tivemos um planejamento onde incluímos o seguro de vida no nosso portfólio de produtos a oferecer para os nossos clientes. Em 2017, nós fomos convidados pela Porto Seguro para participar de um treinamento Tropa de Elite com a Simone Magalhães. Nós viramos a chave, nós trabalhávamos de forma amadora e passamos a trabalhar de forma profissional com as técnicas que nós aprendemos com ela naquele treinamento. Para vocês terem uma ideia, em 2014 nós produzimos 150 mil reais de prêmios emitidos de seguro de vida. Em 2017 foram 870 mil de prêmio emitido em seguro de vida. E em 2020, em plena pandemia, nós tivemos um crescimento de 17% nessa carteira, atingindo a marca de 1.488.000 reais de prêmios de seguro de vida emitidos nesse ano. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, esses valores de prêmio, né, vendido que o James falou, eles equivalem a uma renda recorrente em torno de 37 mil reais, tá? E isso aí não está reservado só para ele, para esses corretores que você acabou de ver aqui aparecendo na tela, não. Isso pode acontecer, inclusive, com você. E sabe o que tem de legal nisso?
Esses corretores, eles entenderam o poder que eles tinham nas mãos, mas também a fragilidade, porque eles tinham uma carteira de clientes, só que sozinhos eles não sabiam como fazer a virada, como começar a ganhar dinheiro. O que é melhor, né, do ganhar dinheiro de forma recorrente. E nessa época tiveram dois fatores, tá, que me chamaram muita atenção. Primeiro fator, o mercado de seguro de vida ele estava de novo abrindo uma nova oportunidade gigante. E o segundo é que demorou um tempo, tá, para eu me dar conta do que eu havia feito. Eu criei um método único e inovador de transformação de resultado para corretor de seguros. E se eu estou compartilhando toda essa história com você, é porque, ó, você até pode estar me conhecendo há pouco tempo, você pode até ter me conhecido agora, recentemente. Mas nessa estrada de treinamento, de formação, de levar resultado de renda recorrente para quem interessa, que são vocês, corretores de seguros, eu estou desde 2017. E lembra quando que eu disse que o seguro de vida ele salvou a minha vida duas vezes? Né? Primeiro, quando meu pai morreu, né? Que enfim, não foi nada fácil, né? Outra, quando eu descobri que através do seguro de vida eu poderia dar uma guinada na minha vida familiar, né? Assim, gente, a gente perdeu tudo que a gente tinha. Tudo. Só que, quando eu comecei a ensinar outros corretores de seguros, sabe quando o quebra-cabeça ele fecha, sabe? E aí eu completei a minha missão, de fato. E a minha contribuição hoje nesse mundo é levar essa segurança também para outras pessoas, é levar essa segurança para sua casa, para sua família, porque você pode ter nas mãos essa oportunidade. Só que você precisa querer e saber como que você vai aproveitar. E para você entender que essa é uma grande oportunidade financeira e também uma oportunidade maravilhosa de transformação na sua vida e na vida das pessoas que você mais ama, tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Dá uma olhada. O Plano Real foi a primeira porta de entrada para o crescimento do seguro de vida moderno. Sabia disso? Antes, os produtos eles eram engessados, eles tinham um foco exclusivo só em cobertura de morte. O mercado ele era concentrado em apólices de vida em grupo. Os corretores, eles começaram a ficar muito focados, né, no produto de automóvel, o saúde, ele começou a crescer bastante. Só que, na virada dos anos 2000, foi dando lugar à modernização dos produtos, foco em novas coberturas de seguro de vida. PGBL e VGBL surgiram, né, enfim, uma baita expansão, inclusive, na época da Previdência Privada. Fortalecimento e distribuição, inclusive, também no canal bancário. Foi o início da venda consultiva do seguro de vida através do quê? Dos salões de vendas. E players internacionais, eles entraram no país, como a Prudential e a MetLife. Mas o grande marco, ele veio na virada de 2017 para 2018. Foi quando houve um marco dentro do mercado segurador. Pela primeira vez, os prêmios de seguro de vida, eles ultrapassaram os prêmios de automóvel. Isso gerou um baita de um rebuliço no mercado das seguradoras. Aquele produto, né, que, tipo assim, já tinha sido considerado patinho feio, ele passou a ser a menina dos olhos dentro das seguradoras. Só que, ainda no mercado de profissionais que insistiam em questionar se vender seguro de vida dá dinheiro mesmo, ou se é só ilusão, apegados ao trabalho que dá, sabe? E aí eu te pergunto, pô, imagina, até parece, né, que vocês esquecem do trabalho que vocês têm com renovação, com sinistro, operacional super puxado, ter que fazer nova venda todos os anos, cliente que fica pedido de desconto, que fica fazendo leilão de preço, é ou não é? E tudo isso, você não está gerando um ativo que pode ser, inclusive, um dia, a tua aposentadoria. Só que aí, preste atenção, teve uma nova oportunidade que surgiu, e uma oportunidade que surgiu no meio do caos. Porque se em 2017 teve aquele boom dos prêmios vendidos, o grande boom desse produto ele aconteceu justamente durante a pandemia. A pandemia ela escancarou no Brasil e no mundo dois grandes problemas, duas grandes incertezas, duas vulnerabilidades. Uma delas, com certeza, todo mundo vai passar, porque não tem como evitar a morte. E a outra
é que a gente pode ter problemas de saúde, de doença, né? De doenças graves. E isso gera desequilíbrio financeiro. E a pandemia, ela escancarou esse mercado. A procura pelo seguro de vida ela aumentou. E o que já vinha em crescimento desde 2017, de lá para cá, o seguro de vida ele vem crescendo direto na casa de 2 dígitos todo ano, e em prêmio vendido. No primeiro semestre da pandemia, o seguro de vida ele cresceu 19%. A pandemia, ela não aumentou apenas a procura pela proteção, ela também impulsionou o segmento de seguro de vida. 2024, 72,7 bilhões arrecadados, superando o resultado de 2023 em 16,2%. O seguro de pessoas cresce 8,4% no primeiro semestre de 2025, comparado a 2024, e arrecada no período 37,8 bilhões, de acordo com a FenaPrev. Então, deixa eu falar uma coisa. Não venha me dizer que brasileiro não compra seguro de vida. Ele compra. Só que falta o quê? Falta um profissional preparado e qualificado para levar educação de proteção financeira. Porque os profissionais que estavam preparados, nesses 2 momentos que eu apontei para você, eles aproveitaram as oportunidades. Então, você que é corretor de seguros, mesmo começando agora, tá? Ou já com mais tempo de atividade, vocês têm uma coisa em comum, a sua habilitação na SUSEP, que te permite vender. Porque tem pessoas que não têm habilitação e estão doidas para vender e estão entendendo esse mercado, que é um mercado de muitas oportunidades. E olha só, você sabia que 18% da população brasileira economicamente ativa com mais de 18 anos tem cobertura de seguro de vida, de acordo com a FenaPrev? Só que tem 82% que não tem. A população economicamente ativa, PEA, é uma sigla, né? No Brasil, representa cerca de 50% a 60% da população total do país. Isso, novembro de 2025, fonte IPEA e IBGE. A gente está falando de aproximadamente 130 milhões de pessoas. Tira 80% disso. A gente tem quase 106 milhões de pessoas que não têm nenhum tipo de proteção de seguro de vida. E, de acordo com a SUSEP, daqueles 18%, né, 58% está protegido por um seguro de vida em grupo, ou seja, a pessoa nem sabe o que ela tem. Será que esse produto está realmente, de fato, protegendo o que ela precisa? Sabia que no Brasil a gente já está com 151 mil corretores de seguros registrados, de acordo com os dados do SUSEP, de maio de 2025, com uma marca histórica de 80 mil corretores de pessoa física. Em 2025 foram quase 10 mil novos cadastros. Isso é um indicador de que a profissão é considerada atrativa, mas a gente ainda é muito pouco para atender e dar conta de 106 milhões de pessoas. O Brasil possui um corretor de seguros para cada 4.100 habitantes. Então, mesmo com o crescimento explosivo do número de corretores, o mercado de seguro de vida ele está muito longe de alcançar a maturidade. Já a frota nacional passa de 124 milhões de veículos, segundo dados levantados no final de 2025 pelo Ministério dos Transportes. Desse total, 64 milhões são carros de passeio e 24 milhões são motocicletas, tá? Você já se deu conta de uma coisa? Que existe mais gente com possibilidade de fechar o seguro de vida do que carro rodando nesse país? A gente tem cerca de, vou repetir, hein? 106 milhões de pessoas economicamente ativas completamente desprotegidas nesse país. Então, vem entender aqui uma oportunidade gigante que isso oferece para o seu negócio. Vamos lá. Tem o CPF, que está dirigindo aquele carro, que está dirigindo, pilotando aquela moto, né? Amanhã depois, esse CPF bate, sofre um acidente, dá uma porrada, morre. E aí o viúva, família, os filhos, enfim, entra em contato com você e pergunta assim, olha, meu pai faleceu, eu sei que ele tinha o seguro do carro com você, mas eu queria saber o que ele deixou pra gente, hein? E eu te pergunto, eu quero saber, o que você vai dizer para essa pessoa? Que você nunca ofertou? Que não deu tempo de chegar lá antes? E esse dado aqui?
No Brasil existem 64 milhões de CNPJs, dados do ano passado, de março. Desse total, 79% são micro e pequenas empresas. Já os pequenos negócios familiares, com 2 ou mais sócios, uma mesma família, aparecem como a segunda maior categoria, respondendo por quase 10% do total. Ao todo, quase 90% das organizações formais do país se enquadram nessas duas classificações. Olha para isso. Sabe aquele dono da padaria? Tem um food truck, o do dono do barzinho, tem um pequeno estabelecimento comercial, uma oficina, dono de um salão de beleza. Aquele mulherada que você vai fazer a unha toda semana, ou você, homem, que vai no barbeiro pelo menos uma vez por mês, né? Será que essas pessoas sabem que elas podem proteger a renda delas, por exemplo? Será que essas pessoas sabem que elas têm uma possibilidade de ter um produto financeiro que leva tranquilidade para o dia a dia delas? Tipo, se ela precisar ficar parada no trabalho, porque se acidentou, será que elas sabem disso? Eu acho que não. E olha esse dado aqui do IBGE de 2025. Mais de 32 milhões de autônomos informais e sem carteira assinada. Mais de 10 milhões de profissionais liberais, abrangendo mais de 50 profissões regulamentadas. Médico, advogado, engenheiro, jornalista, arquiteto. Você pode até escolher que nicho que você vai se especializar. Só que, será que você está conseguindo entender que a gente está vivendo uma nova janela de oportunidade para o seguro de vida? Só que quem não estiver preparado não vai aproveitar. Sabe por quê? Porque não basta você estar ou entrar no mercado. O corretor que vai prosperar é o corretor que está preparado para atender essa demanda. E você sabe o que move esse próximo salto? Nova lei 15.040, digitalização dos processos, seguro de vida como instrumento de planejamento financeiro, crescimento do planejamento de sucessão patrimonial, expansão das coberturas em vidas e as assistências, fortalecimento do corretor consultivo, uma nova geração de consumidor chegando aí no mercado de trabalho, a reforma tributária e o aumento da longevidade, que inclusive faz com que você receba ainda mais tempo do seu cliente. E eu vou te falar uma coisa. O próximo salto do seguro de vida, ele não depende de cultura, de economia, ele depende de distribuição, conscientização e preparo do corretor de seguros. Então, sabe que conclusão que eu chego? Depois disso tudo que eu trouxe para você, que eu já te falei, falta preparo, falta técnica e falta visão para o custo da oportunidade, que é um conceito fundamental na tomada de decisões. Em resumo, é o que você deixa de ganhar ou de aproveitar por optar por um caminho em vez do outro. E olha, eu sei que você quer vender, só que você não sabe como prospectar. Você não sabe por onde começar. Você não sabe sequer o que você vai falar para o cliente. Você aí tem uma carteira de automóvel e está perdendo venda de seguro de vida todo dia, porque você não sabe o que você vai falar. E tem outra conclusão que eu chego também. Sabe qual é? O corretor de seguros, ele não entendeu lá atrás que a SUSEP não preparou ele para venda. Preparou ele para ter habilitação, o título, isso sim. Mas isso por si só não coloca comida na tua mesa, não paga a escola dos seus filhos, não dá a vida que você merece ter. E aí, você acaba caindo, virando refém do automóvel e até do saúde. Você pagou por aquele curso para tirar sua SUSEP. E a gente sabe que tem um investimento por trás. E a gente sabe que se não fizer esse investimento, não tem como tirar a habilitação. E a gente pagou esse preço por quê? Porque ali a gente entendeu que existia uma oportunidade de entrar num negócio novo. Existia uma oportunidade de mudar de vida. Então, corretor de seguros, por que que você não investe em treinamento? Por que não busca se especializar por meios próprios? Tudo que eu construí na minha carreira, e não foi pouco,
Eu construí com base em muito treinamento, com base em muito estudo. E muitos estudos que eu fiz sozinha. Só que isso acabou deixando meu tempo mais longo, né? Talvez eu tenha atrasado um pouco mais o meu resultado, porque eu fui obrigada a estudar conteúdo, a buscar treinamento, buscar conhecimento. E eu investi para isso e continuo investindo até hoje. Sabe por quê? Porque eu entendo que tudo aquilo que a gente investe, tempo, grana, vontade, dedicação, foco, decisão, vai crescer numa boa. E deixa eu te falar, desses produtos aqui, qual que você acha que vale mais em termos de patrimônio para o seu cliente? O carro dele? Saúde? Não, saúde é óbvio, né? A gente sabe, se você não tem saúde, você não tem nada. Mas os gastos com a saúde, né? Que podem até beirar uma exorbitância, mas o plano de saúde não banca a renda da pessoa. Se essa pessoa ficar internada por muito tempo, o plano de saúde pode até bancar o hospital, médico, tudo, mas e se ele deixar de fazer renda? Quem vai pagar o plano de saúde? E se ele for dono de uma empresa? Isso pode comprometer todo o equilíbrio financeiro daquela empresa. Residência, tá, beleza. Quanto é que vale o patrimônio dessa pessoa? 100 mil, 200 mil, meio milhão, 1 milhão, 10 milhões? Responsabilidade civil, tá, ok. Para um médico, se ele tiver que bancar um processo, vai ter que arcar aí com 100 mil, 300 mil, entre honorários e indenização? Tá, mas quanto você acha que um profissional desse ganha por ano? Um médico bam, bam, bam. Quanto você acha que ele faz de renda anual? Olha, eu já atendi médico, empresário, advogado, que eles ganham por ano 600 mil, 800 mil, 1 milhão até mais. E sabe o que que eu perguntava para eles? Perguntava isso aqui, ó. De tudo que você construiu, de todos os seus ativos, qual é o mais valioso? Faz essa pergunta para você mesmo. De tudo que você construiu, de todos os ativos que você tem, qual é o mais valioso? E aí, quando eu perguntava para o cliente, se ele me respondia que era o carro, ou se ele respondia que era a casa que ele tanto amava, né? Que ele demorou anos para comprar, ou se ele respondia talvez, minha profissão. Sabe o que eu fazia? Eu mostrava para ele que não era isso que valia mais. Que o que vale mais, talvez, ele nunca tenha se preocupado em proteger. E talvez hoje você não tenha levado ainda essa noção para o seu cliente de proteção. E aqui eu estou falando de um comparativo básico, onde você vai fazer o seu cliente pensar e assim começa a despertar da necessidade a conscientização. E ainda nesse comparativo dos produtos, né? Veja bem, para mim todos são importantes, tá? Mas no meu ponto de vista, o seguro de vida é o que vem em primeiro lugar, porque é ele que dá a base que sustenta tudo. E as vantagens que o seguro de vida tem, né? Em relação ao mercado, que eu não sei se você sabe quais são essas vantagens financeiras? Porque tem uma remuneração atrativa, que é contínua, e porque ela é diferente dos outros ramos. Porque enquanto o seu cliente paga, você está recebendo. Você não tem retrabalho de fazer uma venda todo ano, como tem no RC, no automóvel, no residencial. O RC, assim, a gente sabe que tem uma remuneração atrativa, são 20% em média de comissão, mas o Vida, de repente, chega a 30, 35, 70% no primeiro ano. E assim, eu sei que a RC dá grana, porque eu tenho um cliente que tem 30 milhões de cobertura, então não preciso nem te dizer que eu sei que é uma bela comissão, porque eu recebo. Mas, cara, todo ano tem um baita de um trabalho. A gente tem que buscar seguradora, tem que refazer questionário, tem que rever tudo aquilo que o cliente fez, tem que se preocupar, né, com o tempo lá que passou, e aí tem que vender de novo. O seguro de vida, você não precisa fazer isso. Você não tem esse retrabalho. Você não precisa ficar, às vezes, com medo. Ai, poxa, será que o cliente vai me deixar? Será que o cliente vai renovar? A gente sabe de clientes que, às vezes, troca de corretor 450 pratas, cara. Você não precisa ter que vender de novo o seguro de vida, porque você já fez a venda. E agora o cliente do seguro de vida, você vai fazer o quê? O acompanhamento dele, o que é totalmente diferente. E nesse acompanhamento é muito legal, porque ainda gera novas vendas. Por quê? Porque a necessidade do seu cliente, ela muda com o passar do tempo. Então, quando o teu cliente troca de carro, ele não fala para você, não te avisa, você não faz um endosso, não é assim que funciona? Então, você, tipo, não pode fazer uma pólice uma vez do cliente de vida e esquecer.
sabe? Seria como se, tipo, você tivesse feito uma apólice de um Fusca e hoje o teu cliente está com uma BMW e você não atualizou o valor. Então, no seguro de vida, a gente encontra muitos clientes que estão com apólices ainda muito defasadas. E a gente só tem que acompanhar. E, assim, o seguro de vida, ele oferece, sim, uma remuneração atrativa, contínua de renda, que ela entra todo santo mês na sua conta, né, que é fruto de um trabalho que foi feito, e que você vai apenas o quê? Acompanhar o cliente. Enquanto ele viver e pagar, você está recebendo. Isso é um fluxo de receita previsível. Isso sim traz estabilidade financeira para você. Imagina você poder programar viagem com seus filhos, assim como eu levei meus filhos para Disney, para outros lugares, né? A gente fez viagem pelo Brasil, para o exterior. Minha filha, atualmente, ela não mora aqui no Brasil, ela mora no exterior, ela mora na Argentina. Então, assim, ela cursa a faculdade lá, né? Isso só é possível porque a gente conquistou essa estabilidade financeira. E eu conquistei através do meu trabalho. Então, imagina você poder fazer um planejamento de compra da tua casa, poder viajar, programar suas férias, sem ter que ficar levando computador. E ó, eu tô falando de grana porque existe uma oportunidade financeira, né? E sem contar a oportunidade que você tem de salvar vidas, é óbvio, de você ajudar as pessoas. Eu já paguei benefício por morte, por doença, e eu vou te dizer uma coisa, de morte ele mexe muito com a gente, tá? Mas o de doença, nossa, você tá ali, né? A pessoa tá ali, você tá entregando para ela o trabalho que você fez. Você tá dando um momento de dignidade, sabe? De esperança, de fé, de acreditar e continuar a vida. E eu acredito, assim, dinheiro não é tudo no mundo, tá? Tenho certeza que não, porque dinheiro não compra uma coisa fundamental que é a saúde, né? Mas ele facilita, ele ajuda, ele minimiza sofrimento. Ele traz dignidade para a nossa vida, para a vida da nossa família, para dentro da nossa casa. Sabe aquela tranquilidade de você ter conta paga sem ter que sofrer? É isso que o seguro de vida te dá. E essa é a grande oportunidade que poucos corretores ainda estão usufruindo. Muito poucos. E você, assim, que é corretor, tem carteira grande, que não está trabalhando o seguro de vida agora, você está deixando talvez seus clientes irem para o canal bancário. Depois não adianta reclamar. Ou talvez, né, já deve ter escutado a XP, está arrebentando de vender seguro de vida. A gente autônomo, ele entendeu que seguro de vida é uma oportunidade financeira e de retenção de clientes, tá? E eles estão tirando o registro na SUSEP. E, ó, aproveitando o quê? Que eles têm uma carteira de investimento, então eles estão vendendo seguro de vida. E sabe por quê? Que eles entenderam que é um produto rentável, que não passa pelas oscilações de mercado. Então, eles entenderam que o fluxo da receita previsível e a estabilidade financeira que esse produto dá, eles não têm no mercado de investimento. Tá fazendo sentido para você? Será que eu estou conseguindo deixar essa oportunidade mais clara para você? Porque, olha, basta querer tomar a decisão de aproveitar, tá? Seguro de vida remunera bem? Muito bem, e eu já te provei por quê. Basta se cuidar da carteira, cuidar e acompanhar o seu cliente. Cara, imagina, dentro da expectativa de vida agora, o seu cliente poder seguir pagando por muitos e muitos anos. Esse cliente pode estar com você pagando por décadas o trabalho que você fez uma única vez. É isso mesmo. É exatamente isso que você ouviu. Uma carteira recorrente. Uma carteira que te gera comissão recorrente. É uma carteira que te gera grana entrando na sua conta todo santo mês, desde que o cliente esteja vivo e pagando. Simples assim. E ó, para a aula 2, que vai ser na quarta-feira, eu preparei um presente muito especial para você. Eu preparei uma calculadora para você já simular a sua recorrência, tá? E a gente sabe, na vida a gente passa por situações, né? Situações, pô, eu passei por algumas, que podem impedir a gente de continuar pagando, talvez até o nosso seguro. Mas é por isso, inclusive, que o seu cliente ele vai te contratar. E é por isso que o seu cliente vai querer comprar um seguro de vida com você. Mas sobre esse assunto, assim, né, quando a gente entra mais no despertar da necessidade, a gente vai ver mais para frente, mas vai ser na aula 3, tá legal? E deixa eu trazer um ponto super importante.
Em cada virada do mercado, poucos corretores de seguros perceberam a oportunidade no tempo certo, sabia? E agora, nesse momento, o que está rolando? Baixa penetração ainda. Novos produtos, mudanças legais, avanço no planejamento financeiro, crescimento do seguro de pessoas e o mercado está longe de estar maduro, muito longe. E a pergunta é a seguinte, né? A gente não vai mais saber, será que existe oportunidade? Na verdade, agora eu quero saber se você está preparado para capturar essa oportunidade. Hoje eu provei para você que é possível ter mais de 10K de renda recorrente com seguro de vida e principalmente mostrei a oportunidade real de mercado que vai fazer você alcançar mais de 10 mil reais de renda recorrente muito mais rápido desde que você tome a decisão agora de se preparar. E olha, nessa quarta-feira, às 8 horas, a segunda aula vai ser liberada, tá? E eu vou te surpreender porque eu vou te ensinar, sabe o quê? As 4 chaves da carteira recorrente que podem mudar por completo nos próximos finais de semana com a sua família, os momentos de folga que você vai ter, as oportunidades para você viajar mais, para você curtir mais, se você não tem que ficar mais preocupado com o notebook, não tem que ficar mais acordado, né? Tipo, cadê cliente? Ai, pô, o cliente liga, e o sinistro, né? Enfim, porque para você poder ter grana, sabe? Para poder pagar isso. Você não vai mais ficar desfocado da atividade comercial, que é a que traz faturamento para sua empresa. Por quê? Porque tem que dedicar tempo para abrir sinistro, pô, ficar preso no operacional. Chega. Já imaginou? Pô, você ter grana para pagar gente para fazer isso para você, ou empresas terceirizadas. E deixa eu te falar mais uma coisa. Antes de terminar a nossa aula de hoje, tem um material complementar, tá? Que ele é disponibilizado no grupo de WhatsApp, né? Os grupos exclusivos do evento, mas também você pode acessar pelo link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu quero te convidar para você deixar um comentário, tá? Deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber qual foi o principal insight que essa aula trouxe para você, de que forma que você está pensando aí, como é que você vai aproveitar essa oportunidade. Você pode também compartilhar se você ficou com alguma dúvida, né? Alguma dificuldade, tá bom? Eu vou ler cada comentário e eu faço questão de responder um por um. Tá legal? Bom, encerramos aqui a aula 1. Espero que tenha explodido a tua mente. E a gente se vê na próxima aula, na quarta-feira, às 8 horas da manhã. A gente vai estar liberando ela para você. Tchau. Até quarta. Quanto hoje você já tem de renda recorrente com seguro de vida? Com seguro de vida, hoje está girando em torno de 15.500, mais ou menos, só de recorrência. Sem renda, sem nada, só de recorrência. Hoje eu já tenho 15 mil de carteira. Até 2018 eu tinha tipo 4 mil, 3 mil e pouquinho. E depois foi a guinada. Só que 2018 eu comecei em 2008 na profissão, então eu fiquei 10 anos patinando. E depois de 2018 para cá acabou dando um resultado muito melhor. Eu sou George, aluno do Método Fênix. E hoje eu conquistei os 10 mil reais de renda recorrente. Quando a Simone falou isso comigo a primeira vez, lá em 2022 ainda, eu não acreditava que era possível, não sabia que era possível. E hoje eu sou a prova viva que é possível ter 10 mil reais de renda recorrente com seguros de vida.